Veja bem, pessoal, sentenças determinativas, numa das acepções dessa expressão, são aquelas que resolvem uma relação jurídica de trato continuado ou uma relação jurídica continuativa, aquelas que se prolongam no tempo. Como, por exemplo, uma sentença que estabeleça uma obrigação mensal de se pagar alimentos, ou uma sentença que fixe um valor mensal de aluguel de um determinado imóvel. O Código ele reconhece a categoria das chamadas sentenças determinativas lá no artigo 505, inciso 1, quando ele prevê que essa espécie de decisão ela não impede que a questão já resolvida seja revista, caso haja alguma alteração posterior na situação de fato ou de direito que envolva as partes, como, por exemplo, a modificação na situação econômica daquele que precisa receber os alimentos. Veja, o artigo 505 prevê que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo inciso 1. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, se sobrevier uma modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá pedir a revisão do que ficou estatuído nessa sentença determinativa. Alguns dizem que, nesses casos, a decisão tem uma cláusula rebus sic stantibus, estando assim as coisas, ou seja, os seus efeitos subsistem enquanto estiverem assim as coisas, enquanto não sobrevier, se é que sobrevirá, uma modificação no estado de fato ou de direito. Veja, o STJ, acerca dessa espécie de decisão, dispõe que o 505, inciso 1, reconhece a categoria das chamadas sentenças determinativas. Elas transitam em julgado como quaisquer outras, mas, pelo fato de veicularem relações jurídicas continuativas, a imutabilidade dos seus efeitos só persiste enquanto não suceder modificações de fato ou de direito, tais como nas ações de guarda de menor, direito de visita ou acidente de trabalho, entre outras. Tá ok? Veja comigo a propósito, tratando diretamente aqui do tema, na prova da magistratura do trabalho do ano passado, quando se disse assim: nas sentenças determinativas, que decidem relação jurídica de trato continuado, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, poderá a parte ré ajuizar uma ação de revisão, o que afasta a ideia de intangibilidade e de imutabilidade da decisão anterior. Não é bem assim. Está errado por conta dessa parte final da alternativa. Porque não é que não exista coisa julgada sobre a decisão anterior. O que se admite nesse caso é que a questão já decidida ela seja revista por uma nova decisão. Isso, claro, em face de novas circunstâncias de fato ou de direito. Então não se nega a coisa julgada material, a intangibilidade e a imutabilidade da decisão anterior. O que se permite apenas é a revisão do que já foi decidido por essa decisão que fez coisa julgada. Tá claro? Sentenças determinativas.